YouTube, vamos falar de um bagulho chocante que vocês jamais consideraram na sua vida. Presta atenção em mim, ó, presta atenção. Quando você está contando uma história, você precisa contar a história. Eu recebo muita mensagem de vocês, seja no Twitter, seja no Discord, todos os meus lugares são abertos. Entrar em contato comigo é muito fácil, eu respondo, às vezes, em todas as minhas redes sociais, então muita gente vem falar coisa comigo. E uma das coisas que mais vem falar comigo é: Danael, o que você acha de história X? Você acha que uma história com esse conceito aqui funciona? E a pessoa vai lá e explica o conceito da história, os gimmicks dela e o que ela tem e tudo mais. E esse tipo de pergunta é complicado e chegou ao ponto que eu gostaria de responder a todo mundo de uma vez só, então vamos lá. Olhem bem nos meus olhos quando eu falar isso. Praticamente toda história que você pensar pode funcionar. Qualquer conceito que você pensar, esse conceito é bom, provavelmente. Vai lá e faz a história. Isso é porque o mais importante na hora de contar uma história é contar a história. Não é bem, o conceito narrativo, a premissa é essa, a história é sobre isso daqui. Não, conta ela bem. Se você contar bem a sua história vai ser boa, provavelmente. É claro que existem ideias ruins, eu não tô negando que existam ideias ruins, mas a maioria esmagadora de todas que você pensar são tranquilas. Dá pra fazer, é só executar bem. Premissa não é tão importante quanto alguns de vocês acham que é. A execução deveria sempre ser seu foco. Só que tá aí a questão. Execução seria só o roteiro? Não, nem fudendo. Em qualquer obra, tudo é narrativa e tudo é uma execução de narrativa. Então, quando você está pensando na história, você não pode pensar só no roteiro, ou no caso, na parte de e isso acontece na história e ponto. Vamos lá, vamos olhar pro audiovisual rapidinho. Quando você quer escrever um filme, você primeiro vai escrever o argumento do filme, que é basicamente um textão explicando qual que é a história do filme. Isso vai acontecer, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. E aí, depois de fazer seu argumento, ele ser aprovado e blá blá blá, você vai pro roteiro. No roteiro, você vai escrever os diálogos, as cenas, um pouquinho da ambientação das cenas. No caso, o básico, tipo, é uma loja. Foda. Algumas das ações dos personagens. Você vai escrever a progressão da história, como ela tá acontecendo momento a momento a momento, em seus pequenos detalhes. E aí você termina o roteiro. A parte da história não acabou. Mas se você é um roteirista e só um roteirista, você provavelmente não vai lidar com o resto não. Porque depois disso a gente entra na fase de decupagem, onde o diretor precisa fazer um roteiro técnico ou roteiro decupado. Ele vai pegar as suas palavras, roteirista, e transformar elas em imagens, traduzindo o que você fez no seu roteiro para um outro tipo de roteiro, onde vai ter várias informações, como por exemplo, qual plano vai ser utilizado, o tipo dele, onde a câmera estaria posicionado, o que deveria estar no fundo, que tipo de lente você usaria, porque quem está consumindo a história não vai pegar o seu roteiro e ler, é uma obra audiovisual, então tem que trazer essa sua história para o audiovisual da melhor maneira possível. O processo de decupagem é contar a história da forma mais adequada para a mídia audiovisual. E aí todo o processo de contar a história depois disso vai ser totalmente baseado no audiovisual. Que música usar em momento X do roteiro? Que plano seria bom em momento X do roteiro? Como que o ator vai conseguir entregar essa fala que está no roteiro? O roteiro é a base e ele precisa ser seguido, porém o grande foco é mais em como a história vai ser contada do que a história em si. O processo de contar uma história é um processo de linguagem. Você está querendo passar uma informação para a pessoa, só que você está querendo passar essa informação no audiovisual. Um bom contador de histórias para mídia audiovisual é aquele que compreende a linguagem do audiovisual. É por isso que tem diversos textos acadêmicos e estudos sobre por que plano X faz você se sentir Y e por que você deveria usar isso em seus filmes. O processo de contar uma história no audiovisual não é o processo só de pensei uma história, aqui está a história. Você tem que ir a fundo na melhor maneira possível de contar essa história. Porque é importante saber contar ela, não ela em si, tecnicamente. Não desmerecendo roteiristas, é claro que não. A forma como a história é contada no roteiro também é muito importante, obviamente. Mas o ponto aqui é mais utilize a mídia que você está fazendo a história para contar a sua história. E isso vale também para livros. Vamos lá. Eu já vi um pequeno início de debate disso dentro da comunidade de escritores e leitores, que é quando alguém quer contar uma história, é muito comum que a primeira reação da pessoa seja vou fazer um livro. Porque
quê? Porque é, em teoria, a mais fácil de você fazer, já que você não tem dinheiro. Como é que você vai fazer um filme? Tem muita coisa pra você colocar aí no meio pra você conseguir fazer um filme. Prefere fazer o quê? Arte sequencial? Quadrinho ou mangá ou sei lá? Pode ser. Você sabe desenhar? Se não, boa sorte. E mesmo se sim, você vai desenhar durante muito tempo tentar fazer isso. Então é muito normal você escrever em prosa e escrever sua história como se fosse um livro. O, entre aspas, problema aqui é que muitos desses novos escritores, dessas pessoas que querem contar histórias, não escreveriam livros se eles tivessem outra opção. Se você retirasse a ideia completa da cabeça dele e botasse pra alguém assistir, provavelmente seria um filme. Porque o audiovisual meio que é a forma de arte mais dominante hoje em dia. Não em absoluto, mas é a mais abundante e é a que a maioria das pessoas consome, então é a que inspira a maioria das pessoas. E muitas vezes a galera não tem muito o hábito de ler livro. Portanto, essas pessoas às vezes não sabem como contar a história delas. Porque livros têm sua linguagem própria. Português. Mentira, prosa tem as suas próprias características. Como você vai escrever um diálogo que você sabe que não vai ser conversado entre pessoas, vai ser conversado na mente do leitor só. Como é que você vai conseguir entregar as emoções corretas nisso? Porque pra contar a história, você tem que passar emoções. Quais são as técnicas de passar a emoção através de um livro? O quanto você deve descrever um ambiente, uma cena? Quando que fazer isso fica chato? Que estilo de escrita você quer fazer? Isso tudo são coisas que você vai pegar se você ler bastante, na verdade. Deixa eu dar um exemplo meu aqui rapidinho. Eu prefiro escrever em primeira pessoa. O motivo pra isso foi porque quando eu era mais novo, eu li Dexter, a saga de livros Dexter que deu origem à série. E eu achei muito interessante que aqueles livros são feitos em primeira pessoa. Só que o ponto de Dexter é que o protagonista é, e como isso é explicado várias vezes, um lobo em pele de cordeiro. Da boca pra fora, ele é um cara legal, normal, amigável, super tranquilo. Porém, ele é, na verdade, secretamente, um puta psicopata. Ao colocar o livro em primeira pessoa, você está preso com os pensamentos dele. Você tá sempre vendo o que ele realmente tá achando da situação. E aí você vê o diálogo e não tem nada a ver. Você tá vendo o lobo, você está preso com o lobo. Enquanto o resto do mundo da história tá vendo o cordeiro. Isso que deixa histórias em primeira pessoa interessante. Você sempre vai ter o inputzinho do Dexter ali. Ele não vai só escrever alguma coisa, ele vai escrever uma coisa da maneira que ele interpreta essa coisa. Tanto que na série tentaram adaptar isso um pouquinho, fazendo com que tenha um monólogo interno do Dexter basicamente em todas as cenas. Ficou charmoso, mas é diferente do livro, obviamente. É uma adaptação, afinal, mas tentou pegar a mesma ideia. E após ler esses livros, eu comecei a entender o valor de colocar histórias em primeira pessoa e comecei a fazer isso, mas eu sei que é um recurso. É uma maneira de contar a história que eu quero contar. Só que às vezes alguns escritores, entre aspas, amadores, não pensam muito nisso. Às vezes a história está em primeira pessoa, mas a narração e tudo está bem objetivo. Como se fosse em terceira pessoa mesmo, só que tá dizendo eu. Não tem a personalidade do personagem ali e não parece ter sido intencional divorciar as duas ideias. Só não parece que a pessoa pensou muito em como contar essa história, que é a parte mais importante. E isso para todas as mídias. A forma que você quer contar uma história em um filme é diferente da forma que você quer contar num livro, que é diferente de como você quer contar em um jogo, que é diferente da arte sequencial, que é diferente de um álbum conceitual. Todas essas mídias, todas essas formas de história são linguagens. E você tem que aprender a se comunicar nessa linguagem. Porque contar a história de uma maneira interessante é, em geral, mais importante do que ter uma ultra, super, duper ideia boa. Porque se você tiver uma boa ideia e você só não souber expressá-la, você não soube expressá-la. Então é isso que eu quero dizer pra vocês que têm ideias pra histórias e querem começar a escrever histórias ou já escrevem histórias. É muito legal ter ideias interessantes assim, mas aprenda a apresentar essa ideia da melhor maneira possível na mídia que você quer apresentar. Aí também aprende a escrever bem importante. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!